Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Irei a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 18, até o versículo 29, que tem como título Ao anjo da igreja de Tiatira escreve o seguinte. Amém? Então agora vamos falar da igreja de Tiatira, onde o anjo da igreja recebe uma carta. Louvado seja Deus. Mas antes de a gente ler a palavra, se inscreva no meu canal Genilson Silva, para que todos os dias você receba a mensagem de Deus, a palavra de Deus. E eu tenho certeza que através desta palavra você vai ser abençoado e algo grande vai acontecer na sua vida. Eu digo com convicção, porque Deus tem feito coisas grandes na minha vida e com você não é diferente, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que vai ouvir, vai acompanhar este vídeo. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve o seguinte, né? Então agora a carta era para o pastor da igreja. O anjo quer dizer pastor. Para o pastor da igreja, para o líder da igreja de Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem os olhos que brilham como fogo. Então os olhos de Deus brilham, os olhos do Senhor Jesus, né, que é o Filho de Deus, brilham como fogo, e os pés como bronze polido. E os pés também brilham como bronze polido. Versículo 19. Eu sei o que vocês estão fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, não se preocupe. Deus sabe o que você está fazendo. Se você estiver fazendo bem, Deus sabe. Se você estiver fazendo o que é mal, Deus sabe também o que você está fazendo, né? Mas agora, diz ainda, Deus sabe o que você está fazendo. Sei que tem amor, né? Ele sabe que você tem amor. São fiéis, trabalham e aguentam sofrimento com paciência. Então são fiéis, trabalham muito para Deus e aguentam com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Eu sei que vocês estão trabalhando mais do que agora do que no princípio. Ou seja, quando vocês começaram, vocês já trabalhavam muito, mas agora estão fazendo mais. Deus elogiando as pessoas da igreja de Tiatira, né? Porque quando é para elogiar, Deus elogia. Mas quando é para desaprovar, Deus desaprova o nosso trabalho, as nossas obras, as nossas atitudes. Mas nesse começo aqui da igreja de Tiatira, estava tudo bem, recebendo o elogio de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E diz ainda, versículo 20, porém, agora vem o que ele viu de errado, o que era contra a palavra de Deus. Ele diz, porém, tenho contra vocês uma coisa, mas tem uma coisa aqui que eu sou contra vocês, eu não concordo com vocês, é que toleram Jezabel. Vocês estão tolerando aqui Jezabel. Quem era Jezabel? Aquela mulher que diz que é profetiza, mas não é. Ela leva os meus servos para o mau caminho. Então a função de Jezabel dentro das igrejas é desviar os fiéis, os servos de Deus do caminho da verdade, para levar a mentira, para levar a prostituição e, louvar a Deus, a idolatria. Diz aqui, ó, para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual, lançando a prostituição dentro das igrejas, o adultério, louvado seja Deus, o sexo, né? Fora do casamento. É isso que Jezabel estava ensinando dentro das igrejas, né? Ensinando a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos, ensinando as pessoas a fazer sacrifício à idolatria, aos deuses falsos, né? Levando as pessoas à idolatria dentro da igreja. Versículo 21. Eu dei tempo para abandonar os seus pecados. Eu dei tempo a vocês. Eu dei tempo para ela abandonar os seus pecados. Porém, ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Então, tanto ela como os seus seguidores, eu vou lançar numa cama, botar numa enfermidade, como diz aqui, né? Jogarei numa cama, onde ela e os que cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas mais que fizeram junto com ela. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, se você está
seguindo os ensinamentos de Jezabel, que é a prostituição, a imoralidade sexual e a idolatria, se arrependa, porque há tempo ainda. Aqui a palavra de Deus que eu dei tempo para ela se arrepender dos seus pecados, né? Como diz aqui, ó, dos seus pecados. Glória a Deus. Matarei os seus seguidores, né? Matarei os seguidores dela. Se não se arrepender, matarei os seguidores dela. E então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Então toda a igreja deve saber, ou vai ficar sabendo, que Deus conhece todos os desejos e os pensamentos das pessoas. Quando você deseja, Deus já sabe. Ou antes de você desejar, Deus já sabe o que você está desejando fazer. Antes de você pensar, Deus já sabe o que você está pensando em fazer. Então, neste dia, meu irmão e minha irmã, pense nas coisas boas, deseje as coisas boas, porque Deus vê todas as coisas. Amém? Continuação do versículo. Ele diz assim: eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Então, de acordo com o que a gente fizer, a gente vai ser julgado, a gente vai pagar com a mesma medida que a gente feriu alguém, e a gente vai ser ferido. E se alguém ajudou alguém com a mesma ajuda que a gente ajudou, vai ser ajudado por Deus. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento, mas ali tinha um restante. Tinha um restante de pessoas, de crentes, que não seguia os ensinamentos maus. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de segredos profundos de Satanás. Não aprenderam o que alguém chama de segredo profundo de Satanás. Vocês não aprenderam as coisas de Satanás que estavam dentro da igreja sendo ensinado. Afirmo que não poreis mais nenhuma carga sobre vocês. Versículo 25. Mas até que eu venha, guardem bem o que vocês têm. Mas até que eu venha, até que Jesus volte, vocês guardem bem aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês têm, as coisas boas que você tem. Louvado seja Deus. Versículo 26 a 28. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do Pai. Jesus disse: se vocês continuarem fiéis, fazendo a minha vontade, né, que eu recebi de meu Pai, eu darei, como diz aqui, ó, louvado seja Deus, fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las, com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços, como se fosse pote de barro. Deus dá autoridade para aqueles que guardam a palavra de Deus. Deus dá autoridade para aqueles que temem, para aqueles que andam na palavra. Deus dá autoridade. Então, meu irmão, minha irmã, se você anda na vontade de Deus, na palavra de Deus, Deus vai te dar autoridade para você vencer todo mal. Louvado seja Deus. E diz aqui: eu lhe darei a estrela da manhã. Versículo 9. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então, neste dia, meu irmão, minha irmã, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O Espírito Santo está falando na igreja, mas nós temos que dar ouvido, né? Ouvir, entender o que Deus está falando. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar e você vai se preparar, ou então permanecer preparado, firme, para o dia da volta de Jesus, que ninguém sabe, nem o dia nem a hora, mas Ele está vindo para buscar o seu povo. Amém.